Nesse vídeo eu vou fazer um rápido comparativo entre o Bard e o ChatGPT. Eu vou mostrar para vocês o porquê, sem sombra de dúvidas, para você que trabalha com marketing digital. Nesse momento, agora que eu gravo esse vídeo, 21 de julho de 2023, não dá nem para conversar. O ChatGPT, ele ganha assim de uma goleada estratosférica em vários pontos específicos e eu vou mostrar isso para vocês. Lembrando que essa é a minha experiência, como eu utilizo as estratégias e como eu trabalho com criação de copy, funil de vendas e todos os outros processos usando marketing digital. Talvez você vá fazer um teste e você tenha uma experiência diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também com vocês agora. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração. A ferramenta do Google, eu fiz alguns testes aqui. Não é a primeira vez que eu faço esse teste. Quando começou lá há alguns meses, que começou um movimento mais forte, nos meus treinamentos eu já comecei a falar um pouco sobre a ferramenta e eu já mostrei as principais diferenças, hoje eu quero consolidar alguma delas. Se eu pegar aqui, ó, quando você estabelece uma tarefa, por exemplo, eu quero criar um texto persuasivo para vender meu produto chamado Escola de Mentores. Esse é um programa que ajuda a criar, vender e entregar programas de mentoria. Eu quero compartilhar com você a estrutura do texto para você utilizar. Você pode me ajudar nessa atividade? Então eu dei um comando aqui que eu quero compartilhar e eu quero que ele me ajude. Ele confirma, claro, que eu posso te ajudar e ele já apresenta uma estrutura. Ele não faz a mesma continuação que, por exemplo, o ChatGPT faz. Se eu pegar esse mesmo texto aqui e eu colocar no ChatGPT, você percebe que a lógica é diferente. Isso é importante que vocês entendam. Quando eu coloco aqui, ele vai confirmar para mim. Em alguns casos, ele pode sim mostrar um exemplo de estrutura, mas ele confirma que ele está aguardando que eu possa mostrar esses bastidores. Então, beleza, ele já vai aqui, ó, dar a sugestão do AI, da atenção, interesse, desejo e ação, e ele também pode falar do PAS, que é um outro que eu vou mostrar para vocês. Mas já perceba que é a diferença, né, na estrutura. Aqui ele me dá um framework de copy. Alguns podem falar, mas na documentação oficial ele vai falar que não conecta os outros chats entre eles e assim sucessivamente. Mas eu utilizei o AIDA em vários dos meus posts, das minhas conversas recentes aqui com ele. Então, é muita coincidência já de cara apresentar uma estrutura. Então, talvez, sim, exista uma influência do chat do que possa acontecer. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero continuar falando dessa primeira atividade. Via de regra, o normal, o correto seria que, basicamente, ele só confirmasse. Sim, eu posso te ajudar, compartilhe comigo qual é a estrutura que você deseja utilizar. Mas, em muitos casos, eles querem ir um pouco adiante. Isso é muito da forma como está sendo programado aí nos bastidores e como a própria inteligência artificial está reagindo a alguns comandos. Mas beleza, não é nada que atrapalhe, pelo contrário. É algo que já mostra mais ou menos a linha que ele está seguindo. Então aqui ele me mostra esse texto, falando de uma estrutura geral. Ele me dá aqui uma base. E eu pedi, ó, cria uma nova versão utilizando o framework PAS. Lembra, no processo de treinar a inteligência artificial, você pode perguntar algo para ela. Então, quando eu peço aqui o PAS, ele aqui está utilizando o framework PAS. Ele coloca problema, solução, solicitação, o que não é o framework PAS. Então, se eu perguntar, você pode me explicar qual o framework PAS? Vamos ver qual será a explicação dele. Velocidade, outro aspecto aqui que ChatGPT eu considero muito mais rápido. Problema, solução, apelo à ação. Esse não é a estrutura correta do framework PAS. PAS é problema, agitação, solução. Se eu chegar aqui no chat novo e perguntar, você pode me apresentar quais os principais frameworks de copy? Ele vai colocar AIDA, PAS, ele já vai colocar alguns modelos mais conhecidos. Então, ó, PAS significa problema, agitação, solução. Então, ele já parte aqui com uma vantagem de apresentar corretamente. Aqui mesmo, quando eu peço para colocar o PAS, ele não deu a principal informação. Agora, vamos fazer o teste da correção. Então, eu vou colocar assim, ó. O PAS, na verdade, significa problema, agitação, solução. Vou dar só essa correção para ver se ele refaz e pede desculpa como o ChatGPT e fala, desculpa, eu entendi errado e tudo mais. Obrigado pela correção. O framework significa problema de agitação solução e ele vai lá. Pronto, agora ele já corrigiu.
Foi uma correção rápida. Lembrando que nas primeiras versões ali do ChatGPT, você tinha que treinar do zero. Para quem fez treinamentos comigo lá atrás, começo do ano mais ou menos, quando eu começava a mostrar as primeiras construções, eu tinha que explicar tudo. Eu vou te apresentar o conceito tal, agora eu vou te apresentar isso. Então, é normal o Bard agora passar por esse processo, tá? Beleza. Então aqui, ó, quando eu faço essa apresentação, o que eu particularmente já faço no ChatGPT com muita facilidade, com muita velocidade, por isso que eu já estou mais acostumado com esse processo. Eu sempre já estabeleço a atividade, já estabeleço o framework e eu já parto para o ensino e por último eu entro com o prompt. No Bard ainda não é muito claro como que esse processo vai funcionar. Então aqui eu estabeleci a atividade, eu estou treinando ele, ensinando, e agora eu vou pedir novamente, eu vou fazer um comando, mais uma vez dando informações. Então sempre lembre desses 3 passos. Primeiro você apresenta a atividade, então por exemplo, olha, eu quero escrever um texto de vendas para o meu produto X. Esse produto ajuda a pessoa a 1, 2, 3. Depois disso, você pode dizer como que você quer que seja executado. No meu caso, eu apresento o framework. Depois eu apresento mais conteúdo e faço então o prompt para que seja escrito as palavras. Então aqui eu já estabeleci a atividade, eu já mostrei o framework e agora eu vou trazer um resumo da informação e eu vou pedir para escrever aí cerca de 300 palavras mais ou menos, fazendo essa abordagem inicial, tá bom? Vamos lá, então eu vou pedir aqui, escreva 300 palavras, fazendo uma oferta direta do programa Escola de Mentores. Eu quero ver se ele faz essa associação bem feita. Nesse texto, eu quero que você destaque a seguinte informação. Aí o que eu faço, gente? Eu pego elementos da própria carta de vendas, que eu já, no caso eu já tenho uma, você pode criar outra. Então eu vou pegar aqui essa informação, falando sobre a brecha de mercado. Então eu dou uma amostra, dou um pedaço do conteúdo, eu quero que ele escreva uma nova versão, quero ver qual o nível que ele vai fazer essa construção para mim, das 300 palavras. Beleza, vamos lá. Você está cansado de criar produtos digitais que ninguém quer comprar? Se sim, então você precisa conhecer a Escola de Mentores. A Escola de Mentores é um programa que ajuda você a criar um produto digital que as pessoas realmente querem comprar. Nosso programa é baseado na ideia de que as pessoas estão dispostas a pagar por orientação e mentoria. Se você é especialista em seu campo, então você tem algo valioso a oferecer às pessoas. Você pode usar sua experiência e conhecimento para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. E você pode fazer isso criando um produto digital que seja relevante para o seu público. O nosso programa vai te ensinar como criar um produto digital que seja atrativo, que resolva um problema real e que seja fácil de vender. Você vai aprender como identificar problemas, a construção dele já foi, muito, muito superior. Mas lembra, porque no caso eu dei uma base de conteúdo e esse é um grande segredo. Nesse aspecto aqui eu posso colocar aqui, um dos aspectos, né? No começo eu falei que o ChatGPT está muito na frente, ele de fato está na frente de muitos aspectos, mas nesse aqui, você entregar uma base de informação para que ele trabalhe dentro daquilo, o Bard, sem sombra de dúvidas, ele faz um trabalho muito bem feito. Ou seja, isso mostra que a premissa aqui da ferramenta do Google, ela tem um potencial, até pela questão do próprio Google em si, né, da indexação, rastreamento, enfim, ele tem aqui uma capacidade muito interessante de pegar uma informação e ampliar essa informação. Ou seja, muitas vezes você já tem uma carta de vendas criada, você já tem uma oferta pronta, e essa nova oferta pronta você pode usar a inteligência artificial do Bard, por exemplo, para que você possa criar novas versões. Então, nesse aspecto, nos primeiros testes que eu faço, a minha impressão inicial é de que ele pode sim ser uma opção, de que uma vez que nós criamos a primeira carta de vendas oficial do zero com o ChatGPT, as novas versões dentro de outra plataforma, no caso o Bard, outra ferramenta, pode funcionar muito bem. Tá? Aqui lembrando que ele fez uma oferta mais direta, o que nem sempre é o caso da copy, de você já apresentar o produto, você tem uma construção, você tem todo um desenvolvimento, mas para aquilo que nós temos utilizado bastante, a ideia realmente de você ter uma oferta direta, ela é interessante. Tá? Então ele pegou aqui esse elemento. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para escreva mais 300 palavras desenvolvendo a seguinte ideia de texto. Eu vou pegar mais um trecho aqui da carta de vendas
e vou pedir para desenvolver essa ideia. Use um tom pessoal na escrita, falando em primeira pessoa, que foi a forma como eu escrevi esse texto, tá? Beleza, coloquei aqui a fila de 15 milhões de dólares. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi uma fila de mentoria. Eu estava participando de um evento nos Estados Unidos e havia cerca de 100 pessoas presentes. No momento que foi aberta a possibilidade de pedir orientações, uma fila gigante formou na lateral do palco. Eu fiquei fascinado com aquilo. Eu já tinha visto muitas pessoas dispostas a pagar por conteúdo, mas nunca tinha visto tanta gente disposta a pagar por orientação. Essa variação de texto aqui é muito boa. Muito boa. Contraste. Lembra? Cérebro reptiliano. Contraste. Olha, eu já tinha visto isso, mas, cara, isso aqui eu nunca tinha visto. Então, isso é uma linguagem nativa da abordagem de um copywriter experiente que vai trabalhar com argumento cérebro reptiliano. Depois daquele evento, eu mudei completamente a minha estratégia com produtos digitais. Eu comecei a equilibrar o conteúdo com a mentoria e os resultados foram surpreendentes. Em pouco tempo, eu estava faturando muito mais do que eu já havia imaginado. Aqui é um problema das inteligências artificiais, de um modo geral. Elas tendem a colocar uma informação mais forte, mais precisa, de uma maneira mais bobinha, o que é normal, por isso que você tem que ser o diretor ali, ficar direcionando, refinando, mas já mostra que tem uma construção lógica. Lembrando, claro, que o texto que eu coloquei, eu já dei ali uma boa origem. Esse é o problema de muitas pessoas, elas tentam chegar na inteligência artificial e simplesmente ficar pedindo algo. Ela vai puxar de maneira aleatória. Se você dá uma informação, se você treina, ele vai te trazer uma informação bem melhor. Eu aprendi que as pessoas estão dispostas a pagar por orientação. Elas querem aprender com quem já trilhou o caminho que elas estão querendo percorrer. Elas querem feedback e elas querem ser desafiadas. Se você é especialista em seu campo, então você tem algo valioso a oferecer às pessoas. Você pode usar a sua experiência. Se você está pronto para começar a ganhar dinheiro com o seu conhecimento e experiência, então eu te convido a entrar para a minha escola de mentores. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa para criar um produto digital de sucesso e eu vou te ajudar a encontrar os melhores mentorados para o seu programa. Não perca essa oportunidade única. A fila de mentoria está crescendo todo dia e ela não vai durar por muito tempo. Beleza. Eu vou pedir, use técnicas de storytelling. Deixa eu ver se ele cria uma nova versão usando técnicas de storytelling com uma pegada um pouco mais história, né? Beleza. Ok. Aqui é outro ponto que o ChatGPT ele ainda está mais avançado. Quando eu dou um comando esse após ter um texto, ele já entende que é para aquele texto, ele já faz uma continuação. Aqui você precisa dar mais comandos. Ou seja, um está mais experiente, o outro ainda é mais iniciante. Então eu posso pegar aqui, ó, eu vou pegar esse texto, copiar esse texto e eu vou colocar aqui, eu vou falar assim, ó, reescreva o texto acima utilizando técnicas de storytelling. Então, em alguns casos você vai precisar pegar a base da informação para que você possa dar o comando. Então eu peguei o texto novamente, que foi o texto que ele já reescreveu para mim, e eu pedi para ele reescrever mais uma vez, utilizando técnicas de storytelling. Eu estava no meio de uma plateia de 100 pessoas, todos nós sentados em silêncio, esperando para ouvir o palestrante. Ele era um empresário de sucesso e todos estávamos ansiosos para aprender com ele. O palestrante começou falando sobre sua jornada de empreendedor, ele contou sobre os desafios que inventou, as vitórias que conquistou. Ele também compartilhou seu conselho para quem estava começando. A plateia estava fascinada com a história do palestrante, então nós estávamos aprendendo. Beleza? Ele inventou aqui umas coisas. Ó, ele não fez conexão nenhuma com a copy. Então, mais uma vez, mais um problema, mais um ponto aí que perde para o ChatGPT. Se eu pegar aqui, ó, e levar esse mesmo texto para o ChatGPT, que foi o Boris que criou, reescreva o texto acima utilizando técnica de storytelling. Olha como que ele vai fazer. Há muito tempo... Não, aí também não... Beleza. Ele deu uma exagerada aqui, mas tudo bem. Há muito tempo, numa terra de oportunidades e inovação chamada Estados Unidos, eu vivi um momento que mudou minha trajetória para sempre. Era um dia ensolarado e emocionante. Eu estava participando de um evento inspirador, cercado por cerca de uma centena de pessoas com sonhos e ambições. Entre os muitos momentos memoráveis do evento, um desses se destacou de forma fascinante. A chance de solicitar orientação dos mentores presentes. Como se fosse um feitiço mágico fosse lançado, uma fila colossal começou a se formar ao lado do palco. Olhando para aquilo, fiquei fascinado, maravilhado e perplexo. Ele manteve, apesar do exagero total na escrita, ele manteve toda a narrativa, toda a informação aqui nativa.
Então aqui, o que é importante você entender? Às vezes você fala, pô, Jonathan, mas como que eu faço para que eu consiga adicionar um elemento de storytelling dentro de uma escrita, dentro de um processo que fique ali não tão exagerado? Aí eu vou te ensinar de maneira bem simples o que pode fazer. Se eu pegar só esse texto aqui, ó, eu posso pedir, ó, reescreva o trecho acima e adicione um pequeno elemento de storytelling para chamar mais atenção do leitor. Você se fragmenta. Ao invés de você pegar o texto todo para ele processar, você fragmenta. E aí você começa a dar os feedbacks. Então aqui, ó, lembra, eu deixei aberto. Eu pedi para reescrever o texto acima. Se eu pedir reescreva em 100 palavras, seja mais objetivo, sem exageros, sem descrição de ambiente. Se concentre somente em descrever o fato. Em vez dos Estados Unidos, oferecendo a oportunidade de mentoria, uma fila de cerca de 100 pessoas se formou rapidamente na lateral do palco. Fiquei impressionado com o interesse das pessoas em busca de orientação, o que me levou a repensar a minha estratégia de produtos digitais, adicionando mentoria ao conteúdo. Os resultados foram surpreendentes, com um aumento significativo do faturamento. Eu percebi que as pessoas valorizam a experiência de quem já trilhou o caminho que desejam percorrer e estão dispostas a pagar por essa orientação. Assim, surgiu a ideia da Escola de Mentores, para ajudar outros especialistas a compartilharem o seu conhecimento. Então, esse comando, esse refinamento que você vai dando, ele vai entendendo. Então, na próximo trecho que eu pedi, então no caso, se eu pegar só essa parte aqui, ó, e se você ver, eu só pedi para ele reescrever o trecho, essa parte específica, né? Reescrever em 100 palavras, seja mais objetivo. No caso, falha minha, né? Eu não colei o texto. Então, reescreva em 100 palavras. Eu não coloquei eu não repeti o trecho, né? Não é que eu não coloquei. Eu tinha colocado, ó, essa parte aqui. E aí, como tendência, ele sempre vai buscar querer pegar o original. Mas se eu pegar, reescreva somente o fato, e eu repetir somente esse trecho aqui, ó. Somente esse trecho, ele vai escrever mais sobre essa parte aqui. Eu tô te mostrando isso para você começar a entender qual que é o processo, qual que é a dinâmica que acontece nos bastidores, até para que você possa explorar o melhor das ferramentas. Então, na minha experiência, o que eu tenho visto? Para construir a copy, aí você tem que entender o conceito de copy e oferta. Para construir a copy, ou seja, a preparação para a oferta, o ChatGPT disparado. Agora, quando chegar num momento como esse aqui, ó, de apresentar a oferta, detalhamento de preço, essas coisas e tudo mais, o Bard pode ser uma ótima opção. Então, se eu pegar aqui essas informações, ó, reescreva o texto acima, detalhando a oferta do programa. Então, já é um detalhamento de um programa, eu vou pedir para que ele detalhe ainda mais. Porque muitas vezes, quando você vai apresentar o teu produto, o teu serviço, a tua mentoria, você acaba sendo um pouco genérico, falando somente dos pontos. Então, aqui ele começa a te ajudar a dar uma organizada nisso. Pelo menos que seja visual. Lembra, quando você pega essas informações que o Bard pode te dar, tem essa ferramentinha aqui, que é a Beautiful.ai, que ela tem a versão gratuita, mas tem a versão... ela tem a versão paga também. Você pode pegar esses trechos e você pode pedir para que crie slides para você com base em informações que você vai compartilhar. Então isso é importante que vocês tenham essa lógica também. Essa lógica de construir um processo, de construir uma campanha que possa ter múltiplos passos. Então às vezes você criou lá uma abertura da copy no ChatGPT, fez a oferta com o Bard, o detalhamento da oferta, e você pega lá, pós todos esses detalhes, você pode criar ali um infográfico, detalhes, slides, algo nesse sentido. Então se eu pegar aqui esse resumão da oferta, vamos imaginar que eu estou fazendo uma aula ao vivo. E nessa aula ao vivo eu quero colocar um slide. Nesse slide eu vou conseguir colocar essa oferta mais detalhada. Então essa ferramenta aqui, ela permite que você use, né, esses elementos. Você clica em criar novo slide, fazer o slide com IA. Então eu colei todo esse texto aqui que estava no board e eu vou criar em gerar slide. No momento que eu clico aqui em gerar slide, ele vai pegar todas as informações, ele vai colocar no slidezinho bonitinho
o preço, todas as informações, e eu posso ficar editando. Isso é uma coisa que vocês precisam começar a ter mais costume, tá? Ir alternando e entendendo quais são os... Ó, aqui tem muito texto, né? Eu posso pedir para ele diminuir. Ó, eu posso pedir para ele reescrever. É você se acostumar a usar mais uma ferramenta. Se você ir alternando entre elas, você começar a ter esse processo. Então aqui ele pode colocar essas informações, eu posso mudar, ó, ele colocou investimento, ele colocou receba conteúdo de consultorias individuais, aprenda a se tornar mentor de sucesso, não perca essa oportunidade. Então ele foi colocando aqui todos esses elementos para que eu pudesse trabalhar uma apresentação mais direta. Então às vezes você pega um bloco de texto, você pode mudar os slides, você pode mudar os ícones, é super fácil aqui de alterar, mas ele resume isso visualmente falando. Então são outros elementos que você pode trabalhar também. Então beleza, para finalizar aqui esse vídeo, o que eu quero que vocês levem em consideração? Eu continuaria utilizando o ChatGPT de uma maneira mais oficial para criar toda a copy, para fazer toda a primeira versão, primeira abordagem, mas você pode pedir novas versões para o bot, começar a testar. Lembrando, né, ele tem a conexão com o Google de pesquisa, se você olhar, ele mesmo incentiva que você faça perguntas do tipo como me dedicas, como formatar. Então é um how-to mais avançado com a inteligência artificial. Ele quer que você faça perguntas do tipo como. São propostas diferentes, por isso que para mim, nesse momento, o ChatGPT disparadamente ele vai ser melhor em vários aspectos, porque no caso o Borja ele vai com essa primeira premissa de ser uma pesquisa mais inteligente. Se você chegar aqui e fazer perguntas como você faz perguntas no Google, ele vai te dar uma experiência muito melhor. E você pode continuar fazendo essa pergunta, sem precisar ficar navegando em vários sites. Sem precisar ficar navegando enfim, mecanismos diferentes. Eu não acho que isso vai virar no curtíssimo prazo, principalmente para os usuários que já temos hoje, das pessoas acostumadas no Google a visitarem os sites, aquela coisa toda. Mas pode ser uma coisa que para o futuro faça muita diferença, seja uma nova forma das pessoas pesquisarem. Mas definitivamente eu não vejo como uma concorrência direta para o ChatGPT. Passa longe de concorrer, porque a linguagem aqui de aprendizagem aprofundada, né, numa IA generativa, o ChatGPT está muito avançado e tem muita coisa que dá para fazer. Já está rodando e as novas versões, enfim, está muito avançado. Muito avançado. Então, para o nosso modelo de negócios, para a nossa área de atuação, marketing digital, criação de copy, criação de funil, enfim, tudo isso, sem sombra de dúvidas, continuar usando o ChatGPT ainda é a melhor opção, mas continuaremos acompanhando. Inclusive, para você criar campanhas de tráfego pago com inteligência artificial, especificamente com o ChatGPT, é muito mais poderoso, muito mais fácil agora. Porque você pode transformar a sua carta de vendas, as palavras que estão na sua carta de vendas, em uma forma de você encontrar interesses. Uma forma de você encontrar, por exemplo, novas maneiras para alcançar um público que muitas vezes você nem sabe que existe. Lembra que comprar tráfego para vender mentoria ou high ticket é uma lógica completamente diferente. A propósito, é exatamente isso que eu vou mostrar na minha imersão dos mentores. Vai ter um módulo específico, uma parte específica só sobre tráfego pago. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga na imersão dos mentores com inteligência artificial, ainda dá tempo você dar esse próximo passo. O link vai ficar aqui na descrição, em algum local aqui desse vídeo, dependendo de você estar assistindo, para você conhecer os detalhes dessa imersão, que eu mostro como criar, vender, entregar programas de mentoria usando todo o poder da inteligência artificial. E tem várias ferramentas, ChatGPT, por exemplo. Já vou colocar um pedacinho de Borja também para ajudar a galera. Mas sem sombra de dúvidas, hoje fica mais fácil você criar oferta, você criar campanha, você criar todos esses movimentos. Então, se você vê no consolidado, é bom nós termos mais ferramentas, mas você precisa dominar uma agora. E o ChatGPT, sem sombra de dúvidas, é a melhor ferramenta para que você possa dominar a partir de agora. Combinado? É isso. Grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Fui.